Então, hoje a gente vai falar dois assuntos que são curtinhos. Primeiro, a gente vai falar um pouquinho do perfil do farmacêutico hospitalar, e depois a gente vai começar a falar de estrutura física de uma farmácia hospitalar. Então, a gente vai detalhar um pouco como que ela tem que ser dividida, como que é solicitado, né, pela própria legislação, a divisão, o que tem que ter, como que tem que ser e assim por diante. Então, hoje a gente começa a ver um pouquinho. Antes, vamos falar do perfil do farmacêutico hospitalar. O farmacêutico hospitalar, ele tem uma característica diferente, né? Ele tem um perfil diferente, porque as atividades dele dentro do hospital são diferentes das atividades de uma dispensação, por exemplo, de uma manipulação. São completamente diferentes. Com o passar do tempo, quem não conhece, quem nunca estagiou nada ou nunca trabalhou dentro de hospital, vai perceber que é bem diferente mesmo. Então, o próprio perfil dele é um pouquinho diferenciado. Deixa eu pegar um apontador aqui. Então, até é importante que vocês entendam isso, para que vocês entendam um pouquinho das exigências do pessoal que trabalha na área de farmácia hospitalar. Porque a gente tem hoje uma situação que é mais ou menos o seguinte. Não sei se eu comentei com vocês que para você poder trabalhar dentro da farmácia hospitalar, o conselho tem uma exigência. Se você não cumprir essa exigência, você pode até conseguir um emprego, você pode até ir lá no local, acertar tudo com a empresa, com o hospital, tudo mais, mas tem que ter sempre o aval do conselho. Então, toda contratação você tem que passar pelo conselho, para o conselho aprovar, para você poder realmente trabalhar. E se você for, de repente, conseguir um emprego no hospital, aí você dá a entrada na documentação no conselho para que o conselho avalie o seu caso. Se eles perceberem que está faltando uma coisinha, você já está eliminado, porque o conselho não vai permitir. E se você for trabalhar, você vai trabalhar de forma ilegal e vai poder sofrer consequências profissionais, né, por, digamos assim, trabalho ilegal, porque não tem o aval do conselho. Vocês sabiam disso? A minha é novidade. Então, Também não. na verdade, qual que é esse requisito? Não é nada do outro mundo. É que é uma regra um pouquinho antiga, que fazia sentido antigamente, hoje já não faz mais. Então, a exigência seria relacionado ao fato de você fazer disciplina na graduação de farmácia hospitalar. Antigamente era uma disciplina que não era obrigatória, era optativa. Então, algumas pessoas faziam essa disciplina, outras não faziam. No meu tempo, por exemplo, era optativo. Você podia escolher entre, eu não me lembro mais o que era, entre farmácia hospitalar e uma outra, acho que era homeopatia, alguma coisa assim. Você podia escolher. Então você optava, né? Você tinha uma carga horária lá que você tinha que fazer uma disciplina optativa e você ia escolher entre as possíveis disciplinas que eram ofertadas. Então, para aquela época, né, existiam pessoas que não fizeram a disciplina. Então, para aquela época surgiu essa legislação. Hoje não, hoje todo curso de farmácia tem a farmácia hospitalar como obrigatória. A grande diferença é que hoje pedem que essa disciplina, então, tenha uma carga horária mínima de 50 horas, que é, né, mais ou menos o que a maior parte das faculdades oferecem. Tem algumas que oferecem 40 horas. Aí, as pessoas que fazem essa disciplina, mesmo fazendo, cursando tudo mais, por não ter a carga horária mínima, não podem trabalhar, o conselho não permite. Mas então eu não tenho 40, eu tenho só 40 horas, ou eu não fiz, eu sou mais velho, não fiz naquela época, não posso trabalhar nunca.
Pode, você só precisa se especializar. Ou você faz um curso de 90 horas, se eu não me engano, não precisa ser pós-graduação, mas um curso que seja reconhecido pelo conselho. Então, você vai lá no conselho e fala, olha, eu não fiz tal, tem algum curso que eu possa fazer para me habilitar? Tem. Daí eles dão uma relação lá de locais e cursos que vocês podem fazer e é reconhecido. Ou daí você faz se não for o caso, você pode fazer uma pós-graduação, uma especialização em farmácia hospitalar, ou mestrado ou doutorado. Então, é uma legislação já está um pouquinho ultrapassada, ela vai pegar muito pouca gente, né? Vai barrar pouca gente, porque são poucas as faculdades que oferecem uma disciplina com 40 horas, por exemplo. Porém, existe uma outra barreira. Essa barreira já não é uma barreira legal, não é uma legislação que diz que para trabalhar em farmácia hospitalar precisa mas é uma barreira de mercado. O que acontece? Há muito tempo, né, que os hospitais sofrem um pouquinho com o farmacêutico quando oferece uma vaga, porque muitas vezes as pessoas não conhecem, né, não sabem a diferença do trabalho do farmacêutico hospitalar para o farmacêutico da dispensação. E então, qual que é o grande problema? O hospital oferece uma vaga, né? Precisa-se de um farmacêutico e tal. Aí, várias pessoas acabam se candidatando. E, de repente, a pessoa mais qualificada, né, que demonstra mais conhecimento e assim por diante, é contratada. Aí chega lá, ela começa a trabalhar, na primeira semana ela fala assim, nossa, não era nada do que eu imaginava. Eu achava que o trabalho do farmacêutico hospitalar era igual ao trabalho dele na dispensação. E saía do emprego. Então, aconteceu muito isso, de as pessoas, por desconhecimento da área, entrarem pensando que iam fazer alguma coisa e, na verdade, o trabalho era completamente diferente. E tinha muita desistência nesse caminho, né? Aí os hospitais começaram a fazer uma exigência. É uma exigência informal, né? Mas é uma exigência que, num momento de um processo seletivo, acaba por descartar algumas pessoas. Fez estágio? Fiz. Sabe, então, qual que é o trabalho do farmacêutico? Sim. Então, você continua no processo. Já fez estágio? Não. Então, está descartado. Porque eles, né, para evitar essa coisa de contrata, pessoa se demite, contrata, pessoa se demite, eles já dão preferência para quem tem um estágio que pelo menos a pessoa já sabe o que vai enfrentar lá dentro. E não é uma regra, mas a maior parte dos hospitais hoje já dá preferência para quem tem um estágio, porque pelo menos já sabe o que vai encontrar, não vai ser uma surpresa e não vai, então, de repente, desistir, porque não era exatamente aquilo. Ok? Então, só para vocês entenderem e para que vocês, de repente, quem tem interesse nessa área, deixa eu abrir a porta lá. Quem tem interesse nessa área, já busque essa qualificação, porque vai ser mais fácil de conseguir um emprego, tá? Cadê a apresentação? Tá, vocês continuam vendo a apresentação aí? Sim, o PowerPoint. Beleza. Beleza. Então, dessa forma, existe um perfil mais ou menos, né, detalhado de como que deve ser o farmacêutico hospitalar e o que ele faz dentro do hospital. Então, esse perfil é dividido em 7 diferentes atribuições que são ligadas ao farmacêutico hospitalar e a gente vai ver rapidinho cada uma delas. A primeira delas é gestão. Todo aquele processo de gestão, de administração hospitalar. O farmacêutico vai trabalhar muito nisso. A gente vai ver cada uma delas mais à frente. Não vou nem ler aqui as 7 para não ficar redundante, vou falando de cada uma. Então,
O primeiro a grande habilidade que o farmacêutico tem que ter é na área de gestão. Então, planejamento, aquisição, análise, armazenamento, distribuição e controle de medicamentos e correlatos. Ou seja, todo o processo do medicamento dentro do hospital, desde o planejamento de uma compra até a distribuição do medicamento dentro do hospital. Isso lembra vocês de alguma coisa que vocês já viram em alguma disciplina no passado? Deixa eu abrir a porta lá enquanto vocês pensam. Lembra alguma coisa ou não? Sim. E esse sim foi... Sim. O que lembra? Eu lembro aquela parte da assistência farmacêutica. Isso. Exatamente isso. E quando vocês viram a assistência farmacêutica, vocês viram a nível, né, de SUS, de serviço público. A gente vai voltar a ver, a gente vai falar de cada uma das etapas do ciclo da assistência farmacêutica voltada para dentro de um hospital. Então, aquilo que vocês já viram, vocês vão rever, só que com uma nova roupagem, com um novo foco. E é exatamente isso. Algumas aulas aqui para frente a gente vai trabalhar bastante com isso, com cada uma daquelas etapas do ciclo da assistência farmacêutica, só que voltado para dentro do hospital agora, tá? Bom, então, dentre as várias atividades, a gente tem, né, dentro da gestão, que é uma das várias características importantes do farmacêutico hospitalar. Tem o planejamento, que é todo aquele planejamento de compras, a gente vai abordar bastante isso, aquisição dos medicamentos, a compra dos medicamentos, né? Então, uma compra que seja compatível com o que o hospital realmente necessita, que tenha qualidade de produto ou matéria-prima, porque a gente vai falar de hospital que manipula medicamentos, fornecedores idôneos, e uma coisa que é bastante importante, existem dois formatos bastante diferenciados de farmácia hospitalar. Existe a farmácia hospitalar que é ela por ela só, ou seja, é a farmácia que faz todo o processo de compra e tudo mais, e existe o processo que é feito por um órgão dentro do hospital que a gente pode chamar de central de abastecimento, que é um local onde, fora da farmácia, fora da estrutura física da farmácia, que tem a função de comprar, armazenar essas matérias-primas, entregar para a farmácia e tudo mais. A gente vai ver isso lá na frente. Na análise de medicamentos e correlatos, a gente vai trabalhar com controle de qualidade, né? Então, é bastante importante lembrar que é medicamento pronto, não precisa de controle de qualidade, ele já vem com controle de qualidade da indústria. Mas a gente precisa fazer um controle de qualidade. Claro que é visando outros dados que não são exatamente aqueles dados que a indústria faz. O pH, se for um líquido, viscosidade, esse tipo de coisa. Não. Quando a gente trabalha com medicamento industrializado dentro de um hospital, a gente vai sim fazer um controle de qualidade. Vai fazer em 3 momentos distintos. Na hora da compra, no momento em que ele está armazenado, aguardando para ser dispensado, e no momento da dispensação também. E quando for o caso de matéria-prima, matéria-prima para manipulação de medicamentos, também a gente vai trabalhar aí sim, com aquele controle de qualidade já velho conhecido da gente. Só para vocês terem uma ideia, o que é esse controle de qualidade de material, de medicamento industrializado? É um pouquinho diferente. Então, é aquela coisa, quando você faz o recebimento, você vai comparar o que chegou com o que está na nota, você vai verificar como é que está o estado da embalagem, essas coisas assim, que a gente vai detalhar também lá na frente. Não vou ficar dando spoiler aqui. A questão do armazenamento também é importante, então a gente
dentro desse processo de gestão, a gente tem que considerar que o armazenamento dos medicamentos e dos correlatos tem que ser feito da melhor forma possível, para que esse processo de armazenamento garanta a qualidade daquele produto que eu comprei, né? Então, é uma coisa que eu sempre falo, é função do farmacêutico, dentro da farmácia hospitalar, garantir que aquele medicamento que chegou, né, que foi comprado, ele vai ser armazenado durante um tempo até que ele seja utilizado. E eu tenho que garantir que a qualidade do medicamento que eu comprei, né, seja exatamente igual à qualidade do medicamento que eu estou dispensando. Então, isso é bastante importante. Para que isso aconteça, o armazenamento é bastante importante. Também vamos ver lá na frente. A distribuição do medicamento e dos correlatos também é bastante importante. Tem vários sistemas diferentes que podem ser utilizados para distribuir, e a gente vai adotar o que seja mais o melhor para o hospital que a gente está trabalhando. Então, vai depender de vários fatores, tamanho, número de medicamentos que a gente tem no nosso estoque, e assim por diante. Então, tem vários formatos diferentes, e a gente tem que pensar que, dentro do nosso hospital, a gente tem que adaptar um sistema de distribuição que, antes de qualquer coisa, induza ao menor número de erros possíveis. Então, a gente tem que pensar nisso como uma forma de evitar erros. Qual que é o melhor sistema que a gente pode adotar para não ter tanto erro? Vai ter erro? Sempre vai ter, né? Mas qual que é o melhor, no nosso caso, do nosso hospital, para ter o menor número de erros possíveis? E a gente vai trabalhar com aquele sistema, então. Esse sistema tem que, obviamente, uma coisa que farmacêutico é muito cobrado, racionalizar os custos. Farmácia de hospital é maior fonte de gastos do hospital. Então, nós vamos ser sempre cobrados por isso. Tem que diminuir os gastos, tem que diminuir os valores e assim por diante. E, por último, também a nossa função é o controle de estoque de medicamentos. Dentro de um hospital, a gente não pode ter aquela graça que existe na dispensação, que, de repente, se faltar um produto, né, a pessoa vai na nossa farmácia, não tem, mas ela encontra ali na farmácia do lado. Ali dentro, não. De repente, está no meio de uma cirurgia, precisa de um medicamento, não tem o medicamento, você vai fazer o quê? Né? Então, o controle de estoque tem que ser muito bem feito. Tem várias coisas que a gente tem que levar em consideração. Mas pode acontecer de repente faltar? Pode. Mas a gente só pode, vamos dizer assim, permitir, né, que falte medicamento mesmo nos casos que o medicamento não está disponível no mercado. Caso contrário, não é permitido. Mas teve uma emergência que a gente não esperava. A gente tem que contar com as emergências, então a gente já tem uma forma de contar com isso. Mas teve um desastre, uma catástrofe que foi além do que a gente imaginava. Aí tudo bem, aí é um caso à parte. Não tenho medicamento, o que eu faço? Vou ter que correr atrás. Então, o tipo de medicamento que eu tenho dentro do hospital também é importante, né? Porque se de repente falta o medicamento, eu tenho que ter uma forma fácil de conseguir ele. O que a gente vê nos hospitais é uma rede de ajuda entre as farmácias. Não tem aqui, mas eu ligo para a farmácia de um outro hospital, se eles têm lá, eles me emprestam, depois eu devolvo. É uma coisa que é feita porque todo mundo que trabalha na área hospitalar sabe que isso pode acontecer, então um ajuda o outro. Mas a gente tem sempre que evitar isso, e o controle de estoque é assim, fundamental para o dia a dia de uma farmácia, para que a farmácia realmente não precise ficar emprestando, ou o farmacêutico ficar correndo atrás, chamando representante de distribuidora, para ver se ele consegue, de uma forma assim,
quase que imediata, ou até sair para comprar numa farmácia de dispensação. Então, para evitar tudo isso, um controle de estoque bem feito auxilia bastante. Bom, isso foi o primeiro item, né, importante naqueles 7 itens das habilidades do farmacêutico. O segundo é desenvolver ou manipular... Oi. Professor, antes de você passar para o segundo, já que para pegar uma sequência, eu queria te fazer uma pergunta. Quanto por exemplo, o farmacêutico, ele tem que ter a especialidade, farmácia clínica, ou ter no currículo, ou ser pós-graduado, mas com relação, por exemplo, a uma direção técnica de um hospital, exige também tudo isso, ou aqueles farmacêuticos antigos poderiam ser diretores técnicos junto com alguma equipe multidisciplinar, por exemplo? Não, eles podem, e tem muitos casos que eles são. A grande diferença é que quem veio, né, de muito tempo atrás foi evoluindo e foi se especializando, né? Hoje não é obrigatório você ter conhecimento da farmácia clínica, mas é quase imprescindível, porque praticamente todo hospital hoje está trabalhando com a farmácia clínica. Quem não está se adaptando. Então, não é obrigatório. Talvez no futuro... na verdade, assim, é uma exigência hoje dos hospitais na hora da contratação, mas quem já está lá dentro vai se especializando. Sim, é uma exigência, mas não é obrigatório. Pode ser que, de repente, tenha um hospital, um pequeno hospital, como a gente tem por aí, com pouquíssimos leitos, que não necessariamente trabalhe com a farmácia clínica. Tem o farmacêutico realmente só mais na parte de gestão e assim por diante, tá? Então, cada hospital tem uma característica diferente, que vai depender do número de leitos, da especialidade, coisa que a gente vai ver hoje ainda. Então, cada hospital é único, eles são muito diferentes. Se você pegar, por exemplo, aqui na cidade, a gente tem Hospital Vita, por exemplo, não estou fazendo propaganda aqui, mas o Hospital Vita tem um Hospital Vita aqui no Batel e tem um Hospital Vita lá na rodovia, né? Eles são diferentes, os farmacêuticos têm funções diferentes, os medicamentos são diferentes, tudo é diferente, porque vai depender de cada público, de cada local. Então, cada hospital vai ter uma característica diferente. Então, de repente, pode ser que um hospital muito pequeno, até estava conversando com uma amiga minha ontem, que ela trabalha numa clínica oftálmica cirúrgica. É um hospital, só que muito pequenininho. Tem um centro cirúrgico, tem 5 leitos. Eles trabalham com uma quantidade mínima de medicamentos. Então, até a questão da obrigatoriedade do farmacêutico dentro do hospital está numa fase um pouquinho complicada. Vou falar com vocês na próxima aula, não vou falar hoje, porque não quero ainda adiantar essa informação. Mas o que acontece? Dependendo do número de leitos, dependendo do trabalho que o farmacêutico vai ter, né, de repente não é necessário ele ir lá com a equipe multidisciplinar, que às vezes não existe, né? No caso dessa clínica, por exemplo, o que é a equipe multidisciplinar? É um médico e uma enfermeira que acompanha ele nas cirurgias. Então, não tem necessidade de um farmacêutico ir lá para discutir o caso, porque não tem discussão de caso, né? É uma cirurgia, não tem muito o que discutir. É uma cirurgia oftálmica, que não tem problemas, não vai ter muito o que discutir. Então, vai variar muito. Alguns hospitais, a maior parte hoje, né, principalmente os maiores, eles já têm essa exigência na hora da contratação. Tem que ter conhecimento de farmácia clínica. No caso de oncologia, tem que ter uma especialização em oncologia. Eu tenho recebido vários e vários avisos de vaga
para oncologia que, né, por ser uma especialidade, o farmacêutico tem que ser especializado. Caso contrário, eles não pegam. Então vai variar muito. Não dá para dizer assim, existe uma regra e é assim para todo mundo, tá? Entendi. Mas se você tem interesse nessa área, é melhor já se direcionar para, de repente, até antes de se formar mesmo, começar a fazer cursos, né? Daí, para quem tem interesse em oncologia, por exemplo, fazer cursos na área de oncologia, fazer cursos na área de farmácia clínica, para, de repente, saindo da faculdade já passar por uma especialização. Porque é bem provável que se num momento inicial não te exigirem essa especialização, para você continuar numa carreira, em algum momento vão exigir. Tá? Ok, obrigado. Nada. Bom, segunda habilidade bastante importante. Então, desenvolver ou manipular fórmulas magistrais ou oficinais. Então, como eu comentei, existe a possibilidade de manipulação dentro de um hospital. Hoje, a manipulação ela está bem restrita a alguns tipos de produtos, é uma manipulação, não é aquela manipulação de preparação de medicamentos, é a manipulação de algumas substâncias, de preparo dessas substâncias para utilização, na verdade, mas existe a possibilidade de um hospital ter um laboratório de manipulação e manipular todos os medicamentos. Ontem ainda eu estava vendo uma reportagem de um hospital que está se adaptando a isso, um hospital no interior de São Paulo, está se adaptando a isso, está transformando, então, a sua farmácia numa farmácia de manipulação para preparo de todos os medicamentos dentro do hospital. É vantajoso? Depende, né? Depende do tipo de medicamento, porque geralmente o medicamento manipulado, ele tem um custo bem mais baixo do que o medicamento industrializado. Mas tem que ver a demanda, se vale a pena, porque precisa ter uma estrutura, né, igual a uma estrutura de uma farmácia de manipulação que vende, né, tem as portas abertas para a rua. A estrutura é a mesma, então é um custo bastante grande, e então tem que ver se vale a pena essa estruturação, transformar essa farmácia que só dispensa medicamento industrializado em uma farmácia de manipulação, porque as regras são as mesmas, tá? Terceiro, produção de medicamentos e correlatos. Aqui a gente está falando de uma mini indústria de medicamentos dentro do hospital. Também já foi mais comum existir pequenas indústrias dentro dos hospitais para produção daí em larga escala, não manipulado individualmente, né, como a gente viu ali na manipulação, mas produção em larga escala de alguns medicamentos mais comuns, alguns correlatos mais comuns, mas isso acabou meio que se perdendo com o passar do tempo. E eu já explico para vocês por quê. Mas existe, então, a possibilidade de existir uma mini indústria dentro do hospital, e essa mini indústria vai, né, para ela existir, tem que compensar financeiramente, porque você vai precisar montar uma estrutura específica também. Tem alguns casos... Oi? Posso fazer uma pergunta sobre essa questão dos manipulados? Pode, claro. Eu tenho acompanhado alguns familiares e médicos e perguntado se sempre há possibilidade de manipular alguns medicamentos. Tá. Mas mesmo como interesse de saber a opinião dos médicos. Uhum. Só um, dentre todos os que eu fui até hoje com os meus familiares, só um é a favor. Eles não confiam em medicamentos manipulados. Então, como você falou que vai ter está em estudo, colocar uma farmácia de manipulação dentro de um hospital, como é que os médicos será que vão aceitar essa questão? Então, é uma coisa interessante porque, na verdade, o que acontece é que o médico,
até antes de sair do curso, antes de estar formado, ainda ser um acadêmico, ele já é bombardeado, né, de todos os lados por representantes de indústria. E, obviamente, os representantes de indústria falam qualquer coisa, né, para que o médico, o futuro médico, prescrevam o medicamento que ele representa, porque ele ganha uma comissão em cima disso, o médico acaba ganhando, apesar de ser ilegal isso, né, mas é uma prática comum. Então, eles já saem da faculdade com aquela coisa, e muitas vezes esses representantes, eles são, né, a ética às vezes não é o mais forte, então eles falam, não, meu produto é muito bom, manipulado, não confie. Isso a gente viu acontecer quando teve toda essa volta da farmácia de manipulação, que tinha desapareceu por um bom tempo no Brasil, né? E com toda essa volta a gente viu todo um processo de desvalorizar o medicamento manipulado. Só que com o passar do tempo, os farmacêuticos foram mostrando que não era bem assim. Hoje, os médicos muitas vezes são parceiros das farmácias de manipulação. Então, eles acabam por confiar, né, porque senão não prescreveriam. E a gente não teria tanta farmácia de manipulação assim. Porém, quando... daí na verdade, tem várias formas dessa questão de instalação de manipulação dentro do hospital acontecer. Ela pode vir de cima da administração, e a administração simplesmente falar assim, a partir de agora vai ser assim. E o médico, né, ser comunicado. Você quer, se você não quer, tem quem quer, né? E existe uma outra forma, que é a forma mais digna, vamos dizer assim, que é a forma correta de se fazer as coisas, é de se tomar as decisões em conjunto. Então, quando a gente trabalha dentro de um hospital, tem que imaginar que todos os profissionais, um depende do outro. Então, a tomada de decisão tem que ser em conjunto. Quando a gente fala do processo de padronização de medicamentos, que é a escolha dos medicamentos, e a gente também vai ver na frente. Nossa, tudo eu falo que a gente vai ver lá na frente, né? Mas é verdade. Quando a gente for falar de padronização, tem uma coisa que é bastante importante. É a tomada de decisão de que medicamentos que vão fazer parte da lista de medicamentos do hospital, né? E nesse momento, essa lista é feita com todos os profissionais da saúde que têm algum tipo de ligação com o medicamento. Então, a decisão é feita pela equipe e não é feita individualmente. Ah, mas é o farmacêutico que entende. Ah, mas é o médico que prescreve. Ah, mas é o fisioterapeuta que vai utilizar tal correlato. Porque quando a gente faz essa tomada de decisão, não é só medicamento, é medicamento e correlato. Então, todo mundo tem que participar, cada um dentro da sua área. A enfermeira que administra o medicamento e ela que sabe os problemas que aquele medicamento traz quando vai ser administrado. Então, todo mundo, né, com a sua visão, pode tomar uma decisão. Vamos fazer ou não vamos fazer. Quando existe a possibilidade de um dos profissionais médicos falar assim, eu não vou prescrever esse medicamento, tem que ter todo um processo de convencimento. Se ele continuar se negando, né, aí vai ter duas possibilidades. Ou esse medicamento não vai fazer parte, mas ele tem que ter bons argumentos para que isso aconteça, ou, né, pode ser que abra uma vaga dentro do hospital. Então, isso acontece. E é normal. E é a mesma coisa. Sugestão, farmácia, né, representada pelo farmacêutico, sugere que, ao invés de se trabalhar com medicamento industrializado, vamos começar a trabalhar com medicamentos manipulados. Claro, isso tudo não é feito de qualquer jeito, tem que ter um projeto, tem que ser tudo muito bem documentado, né? E isso vai passar para essa... chegou alguém aí.
esse grupo, e a decisão vai ser tomada em grupo. Se os médicos não sabem, porque muitas vezes eles não sabem, né, como prescrever, e às vezes não é questão de não acreditar, é não saber como prescrever. Então, só um minutinho, só terminar aqui, eu já deixo você falar, tá, Simone? Então, o que acontece é que tem que ter o convencimento. Tendo convencimento, aí vai para frente. Caso contrário, tem que se pensar num outro formato. Ou este médico, se for um só, talvez seja trocado, ou de repente não se leva para frente. Diga, Simone. Então, eu acredito também que o que acontece, além disso tudo que o professor falou, é que dependendo da classe do medicamento, o médico, até mesmo ele não gosta de trocar um que ele tem uma resposta clínica melhor por um genérico, quando por exemplo, vai agir na circulação ou no sistema nervoso central, o médico não gosta de trocar. Pode ter a ver isso também, né, com a resposta clínica em alguns casos, dependendo da classe do medicamento. Mas para isso, dentro de um hospital, ele tem que comprovar que realmente tem diferença, porque muitas vezes também essa questão de o médico não querer trocar não está ligado com a resposta que o medicamento dá, essa troca do medicamento de referência pelo genérico. Às vezes está ligado com a questão do que, infelizmente isso acontece, né, do que ele ganha prescrevendo aquele medicamento, porque todo mundo sabe, né, não é uma coisa certa, mas todo mundo sabe que as indústrias bombardeiam todos os profissionais da saúde, bombardeiam o farmacêutico, bombardeiam o médico também. Então, eles não podem pagar para o médico prescrever o medicamento deles, mas eles podem dar um curso para o médico fazer quando ele quando ele prescreve bastante aquele medicamento. Então, esse curso pode acontecer, por exemplo, lá no final do ano, num resort 5 estrelas, lá no Nordeste, ou em Cancún, né? Que ele pode levar a família toda. Então, esse tipo de coisa acontece. Então, nem sempre, quando ele alega que ele não acredita no medicamento porque não vai fazer o mesmo efeito, pode ser uma verdade absoluta. Isso pode estar ligado com esses cursos que ele pode ganhar da empresa, da indústria e tudo mais. Então, a gente sempre tem que ficar com o pé um pouquinho atrás. Existe a possibilidade de ter uma diferença na resposta de um medicamento de referência com um medicamento genérico? Existe, mas depende muito do genérico que você está fazendo a troca, né? Porque, infelizmente, tem genérico que não tem uma resposta tão boa assim, que, infelizmente, a gente conhece e não confia, né? Então, tem vários pontos que têm que ser levados em consideração. Esse pode ser um. Mas a gente sempre tem que ter um pé atrás. Tá? Beleza. Bom, voltando aqui, então. A produção de medicamentos, né, numa escala um pouquinho maior, uma escala semi-industrial, vamos dizer assim, ela pode acontecer, em alguns casos ainda existe. Antigamente era bem maior a produção dentro de um hospital. Ela acabou diminuindo um pouco o seu ritmo quando aconteceram alguns problemas bastante graves em alguns hospitais que produziam seus próprios produtos. Então, teve um caso bastante conhecido lá na década de 90, de um hospital que produzia soro fisiológico em grande escala para abastecer o próprio hospital e para abastecer outros hospitais do estado. Então, ele tinha uma parceria, esse hospital tinha uma parceria com vários hospitais dentro do estado, e eles produziam, então, soro fisiológico, entre outras coisas, para eles, né, para uso interno e para uso de outros hospitais que eles tinham esse acordo de produzir. E aconteceu um problema na água, a água que eles utilizavam
teve um lote bastante grande lá que teve um problema, não me lembro mais se foi uma contaminação microbiológica ou se foi uma contaminação de algum metal pesado, alguma coisa assim do gênero. E no controle de qualidade não se percebeu isso e foi distribuído o soro fisiológico para vários hospitais dentro do estado e começou a morrer gente dentro dos hospitais. Até descobrirem que tinha essa ligação com a utilização do soro fisiológico. Imagina, o soro fisiológico se usa para, no dia a dia dentro do hospital. Até encontrarem, a fonte de contaminação levou algum tempo e muita gente morreu. A partir daí, os hospitais começaram a diminuir a sua produção, uma boa parte deles deixou de produzir esse tipo de produto e passou a comprar tudo pronto, achando que teria uma garantia maior. Mas tem algumas coisas que hoje ainda são, a gente pode dizer que é uma escala semi-industrial, por exemplo, algumas coisas de nutrição parenteral são utilizadas até hoje, são produzidas até hoje, apesar de que também a gente tem hoje empresas que terceirizam isso para o hospital, que fica muito mais barato, em vez de ter uma estrutura, ter gente para fazer a preparação, alguns hospitais preferem comprar de uma empresa que se especializa nisso, acaba saindo mais barato. Existem os hospitais que produzem ainda o soro fisiológico, soro glicosado, com um cuidado muito maior, e também tem o processo de diluição de citostáticos, que, claro, nos hospitais que utilizam citostáticos, precisa de toda uma estrutura, tudo mais, é quase que uma produção semi-industrial. Então, tem a possibilidade de existir? Tem a possibilidade de existir. Tem a obrigatoriedade de ter farmacêutico? Sim. Então, ele pode ser responsável por isso também. Quarto item, desenvolvimento de pesquisas e trabalhos próprios ou em colaboração com profissionais de outros serviços. As pesquisas relacionadas a medicamentos, alimentos e infecção hospitalar. Então, não é que seja uma função obrigatória do farmacêutico, uma habilidade obrigatória do farmacêutico, trabalhar dentro de pesquisa dentro da área hospitalar, mas é interessante. Se a gente for pensar o seguinte, o hospital está ali, os problemas estão ali, as doenças estão ali, e as soluções estão ali dentro. Está tudo ali dentro. Então, você tem acesso a todas as informações. Por que não transformar isso numa pesquisa? Por que não transformar isso em algo que venha trazer um benefício no futuro? Então, muitos hospitais optam por ter essas pesquisas multidisciplinares, multiprofissionais, e os resultados são bastante interessantes, porque está tudo ali, a informação, você não precisa correr atrás, porque a informação está ali. O resultado também está ali, está tudo muito próximo. Se você tem o problema, a informação do que acontece e dos resultados, não precisa muita coisa. Então, é uma habilidade também bastante interessante. Outra habilidade é desenvolver atividades didáticas. Então, inclusive, na própria definição oficial de hospital, se fala que o hospital é um local de ensino e pesquisa. Então, atividades didáticas são imprescindíveis. Então, a farmácia hospitalar, tem que ser uma fonte de estágio, uma fonte de projetos, tem que ser uma fonte de um ponto, um local para auxiliar nas diferentes especializações. E, por consequência, o farmacêutico precisa atuar nisso, fornecendo estágios curriculares, participando de projetos de extensão, participando das diversas especializações. A gente vê, inclusive, muito farmacêutico hospitalar dando aula em curso de pós-graduação, dentro das áreas específicas. Tem lá curso de especialização em oncologia, obviamente os farmacêuticos que trabalham com isso no dia a dia são os mais especializados para falar sobre o assunto, então eles acabam participando.
E tem uma atividade didática chamada de SIM. Vocês já ouviram falar do SIM? Não. 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 Então, o SIM é um tipo de serviço que é prestado pelos hospitais, que dependendo do tamanho do hospital, ele vai ser obrigatório. Dependendo do tamanho, ele vai ser um serviço não obrigatório. Também vamos falar lá na frente do SIM, mas só para vocês entenderem o que é o SIM, a sigla quer dizer Centro de Informação sobre Medicamentos. Então, de uma forma bem simples, é um local onde tem farmacêuticos, né? Tem ligação com várias bases de dados, com várias fontes de informação, e esses farmacêuticos estão ali para ajudar a resolver os problemas relacionados a medicamento. Então, imagine um hospital que é extremamente grande, ele tem obrigatoriamente que ter um centro de informação desse, e um farmacêutico mesmo lá de uma farmácia satélite, responsável de uma farmácia satélite, tem uma dúvida em relação a um determinado medicamento. O que ele vai fazer? Ele vai entrar em contato com o SIM, relatar o problema, né? E vai pedir para que o SIM estude aquilo e mande uma resposta. Então, rapidamente, o SIM vai buscar nas fontes de dados, né, nas bases de dados, a informação, a resposta, e vai passar a resposta para esse farmacêutico. Não sei se vocês sabem, a gente tem um centro de informação sobre medicamentos voltado para os farmacêuticos, de uma forma geral, aqui do Paraná, e esse centro de informação sobre medicamentos está dentro da sede do Conselho Regional de Farmácia. Então, se vocês, farmacêuticos, precisarem de algum tipo de informação sobre medicamento e quiserem entrar em contato com o SIM do Conselho, eles vão lá e vão fazer a pesquisa e vão trazer a resposta para vocês. Eu tenho um paciente aqui na minha farmácia que toma determinado medicamento e está apresentando esse tipo de reação que não está prevista na bula, né? O que eu posso fazer? Eles vão lá, vão pesquisar, vão ver se isso já aconteceu antes, o que fazer, e vão dar uma resposta para você. Então, qualquer informação relacionada a medicamento, eles vão te responder, e de graça, tá? Não adianta vocês, como estudantes, agora entrarem em contato, porque eles não, enquanto estudantes, eles não prestam esse tipo de informação. Por quê? Porque senão a gente dá um trabalho relacionado a medicamento na faculdade e vai ter algum aluno que vai ligar lá e vai pedir para eles fazerem o trabalho para o aluno. Então, eles já sabem que quando a gente é aluno, a gente, às vezes, né, vai pela forma mais fácil, então eles só respondem profissional. Tá bom? Que mais? Eu vou falar porque eu sou aluno, né? Eu estou fazendo doutorado e eu continuo sendo aluno. E quando a gente senta no banco como aluno, a gente muda um pouquinho a forma de fazer as coisas. Tá? Sexto, adequar seus problemas políticos, sociais, econômicos e financeiros e culturais do hospital. Aqui, a gente, como farmacêutico, a gente tem que ser extremamente maleável nessas questões, nesses problemas que podem acontecer. Problemas políticos, principalmente quando a gente trabalha na área pública, né, que a gente está totalmente permeado pela política, infelizmente a coisa é desse jeito, então a gente tem que se adequar. Questões sociais, econômicas principalmente, né, financeiras e culturais. Então, de repente, tem hospitais que têm lá a sua forma de trabalho voltada para uma questão cultural, uma questão religiosa, e assim a gente, então, tem que se adaptar. A gente tem que ser extremamente maleável ou adequável nesse ponto, tá? Claro que tudo, né, essa adequação toda tem que estar voltada pensando sempre na melhoria do serviço farmacêutico hospitalar. Não questões pessoais, mas questões
profissionais. Beleza? E por último, o farmacêutico tem que ser aquele profissional, né, que seja o maior estimulador da implantação da farmácia clínica. Não existe farmácia clínica dentro do hospital onde eu trabalho. Vamos fazer de tudo para que a coisa realmente venha acontecer. Já existe farmácia clínica, vamos melhorar, né, para que a gente possa ter um resultado cada vez melhor. Mas, né, é uma tendência, né? Na verdade, já não é mais uma tendência, já é uma realidade, a farmácia clínica dentro do serviço hospitalar, mas o farmacêutico tem que ser realmente um entusiasta. Não tem ainda, mas vamos implantar. Está em fase de implantação, então vamos, né, fazer da melhor forma possível. Já existe, então vamos fazer sempre da melhor forma para que a gente tenha os melhores resultados. E assim a gente tem os sete habilidades do farmacêutico hospitalar. Eu acho que eu não vou continuar, não vou para frente, porque o outro assunto é extenso. Então, vamos deixar para a semana que vem. Aí a gente já pega do começo e já vai, acho que de forma direta até o final desse assunto, que é a questão da estrutura da farmácia hospitalar. Porque senão a gente teria que dividir isso em duas partes. Beleza? Eu achei que ia ser mais rápido, mas a gente vai se adaptando. Tranquilo, gente? Maravilha, tranquilo. Deu para assimilar bem, tá bem legal. Porque senão ia ter que ficar tipo metade hoje, metade semana que vem. Então, melhor a gente já pegar e já fazer tudo de uma vez só. Beleza? Apesar Maravilha. de que Professor, eu tenho uma dúvida. Diga. Quanto a medicamentos na parte de aquisição ali, quanto a medicamentos de alto custo, como é que funciona? Qual que é a palavra final? A palavra final vai ser do médico, do farmacêutico, do setor de compras? Como é que fica isso? Então, tem a questão de ou compras aceitar ou não, né? Na verdade, existem duas formas de isso acontecer dentro de hospital. De existir uma central de compras, pode acontecer, existem alguns casos que tem a central de compras, e tem alguns casos que são a própria farmácia que faz a aquisição, e daí fica por responsabilidade do farmacêutico. Também a gente vai ver isso lá na frente, mas pode acontecer. Mas o que acontece? Tudo está ligado naquele primeiro momento, que é a padronização, que é a decisão dos medicamentos que a gente vai ter dentro do hospital. Se nessa decisão foi aceito o medicamento de alto custo, ele vai ter que estar lá no estoque. Então, não tem... Sabe? A gente faz em conjunto, claro, não é a farmácia que faz isso, mas os profissionais decidem, né? E criam uma lista de medicamentos. São esses os medicamentos que a gente vai ter dentro do hospital, que a gente vai ter dentro do nosso estoque. Isso, claro, feito uma análise para ver, vendo, né, tipo de hospital que se é um hospital geral, um hospital especializado, se é um hospital que trabalha só com um tipo de doença, se trabalha, né, faz um perfil do hospital, né, do tipo de medicamento que geralmente o hospital se utiliza e se cria uma lista. Essa lista é analisada produto por produto, analisando necessidade, analisando custo, analisando possibilidade de ter um outro similar e assim por diante. São várias as possibilidades. E cria-se uma lista. Então, essa lista é o que a gente chama de padronização. A partir do momento que a padronização foi feita, é feito não um roteiro, um manual também não. É feita uma lista desses medicamentos e essa lista é passada para todo o hospital. Então, a farmácia tem essa lista, os médicos têm essa lista, os enfermeiros têm essa lista, o pessoal de compras tem essa lista.
E o que acontece? Precisa comprar? É a central de compras que faz a compra? Eles vão ter que comprar. O médico prescreveu, tem que ter lá no estoque. Digamos que, né, então, de uma forma geral, o medicamento ele é de alto custo, mas está nessa padronização, tem que ter lá no estoque. Mas aconteceu um caso específico lá que o médico precisa prescrever um medicamento que não está dentro dessa lista. Não está dentro dessa lista, não tem no meu estoque, né? Então, o que vai acontecer? Para prescrever e a farmácia poder comprar esse medicamento, o médico vai ter que preencher um documento dizendo por que ele precisa daquele medicamento. Então, ele tem que dar um respaldo para aquela compra daquele medicamento. Então, ele escreve esse documento, é feita uma análise, se perceberem que realmente é imprescindível aquele medicamento, não tem como trocar por outro tal, vai ser comprado. Daí a farmácia se responsabiliza em correr atrás desse medicamento. Então, na verdade, é assim, os médicos já sabem que tem uma listagem e eles só vão prescrever, de uma forma geral, o que tem naquela listagem. E isso foi decidido, inclusive, com o aval deles, tá? Então, se precisa de medicamento de alto custo, está colocado da lista, tem que ter no estoque. Aí, obviamente, né, eu como farmacêutico, eu como responsável pela gestão da farmácia, inclusive a gestão do estoque, eu tenho que fazer uma forma que eu tenha aquele medicamento ali na quantidade necessária, né, para que o medicamento não falte, né, durante o período entre as compras que eu vou fazer. Então, é estabelecido um período de compras, digamos que o hospital compre, a farmácia compre medicamentos a cada 3 meses. Então, eu tenho que ter sempre no estoque uma quantidade que abasteça esses 3 meses, né? Então, que eu tenha esse medicamento no estoque até que seja feita uma próxima compra, não pode faltar na metade desse período. E, ao mesmo tempo, eu não vou comprar uma quantidade que sobre, né, para esse período de 3 meses. Então, tem que ser uma coisa, assim, muito bem estudada, tem que ser uma coisa que, né, justa. Eu compro de 3 em 3 meses, então eu tenho que ter esse medicamento em estoque para 3 meses. Não preciso ter para 4, porque daqui a 3 meses eu vou fazer uma nova compra e vou reabastecer de novo. Então, questão de ajustar o estoque para não sobrar, né, não ficar medicamento parado e também não faltar. Mas, se está dentro do que a gente padronizou dentro do hospital, ele tem que ter, tá? Beleza. E essa lista pode ser revista? Sim. A gente vai ver isso direitinho. Pode incluir alguma coisa nova? Sim. Tem que ser feita uma avaliação periódica, não é uma coisa engessada para sempre. Então, até porque, né, a gente tem um problema bastante grande hoje, que é medicamento que simplesmente sai da produção e deixa de existir. Daí eu tenho um medicamento que deixou de existir dentro da minha lista. Para que ele vai ficar ali, né? Ele já não existe mais. Então, essa lista é revista e é verificado se tem a possibilidade de colocar algum outro no lugar, e assim por diante. E também, obviamente, vai se adaptando conforme o tempo passa, porque a tendência de uma farmácia hospitalar é que, com o tempo passando, as novas necessidades venham vindo e você tenha que incluir coisas e tirar coisas. Então, não é engessado uma coisa para sempre. Tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Beleza. Não? Da minha parte era isso. Então, beleza. Não. Então, Tudo certo. Obrigada, professor. nada, imagina. Tem uma atividadezinha ali para vocês fazerem, é bem simplesinha, tá? Só não esqueçam de fazer. Tá bom? Tchau. Tchau, bom final de semana. Beleza. Até semana que vem. Valeu. Obrigado. Até. Tchau. Tchau.
Tchau.